Salve, salve nação, comecei a emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui, com mais um vídeo da série Em Busca da Disciplina Perdida e trazendo aqui o balanço da semana entre 26 de fevereiro e 5 de março e também o que vai acontecer depois, né? Bom, como eu tinha falado, como tinha acontecido semana passada eu dei a primeira estancada e eu já tinha adiantado que depois daquela estancada eu tinha vacilado novamente e esse vacilo teve um preço. Que na verdade meu peso também não mudou nessa semana, na verdade eu ganhei 100 gramas e eu vou explicar qual foi o contexto, entendeu? É aquela história, tá nervoso, esgordo, nervoso por causa de trabalho, etc. E aí já viu, eu acabei jacando algumas vezes no começo da semana que passou, dessa semana de terça a terça. Mas quando chegou mais ou menos sexta, sábado, não sei o que, eu dei uma ajeitada e voltei pro prumo e entrou atividade física também, vou comentar sobre atividade física já já. Eu acredito que eu devo ter ganho peso no começo da semana e compensei isso no final e o saldo foi positivo em 100 gramas. Então vamos passar para o resultado da semana, eu tô pegando a minha colinha aqui no celular. No dia 26 de fevereiro eu tava com 92,700, 24% e meio de gordura. Tá? No dia 5 de março deu 92,800, foi a primeira vez nesse período de 2009 que eu vi a balança subir, ainda que seja 100 gramas, mas enfim, é aquela história, eu sei a besteira que eu fiz. E o percentual de gordura é aquela história, essa medida de percentual de gordura é altamente imprecisa, mas no longo prazo ela se justifica. Subiu 0,4. Esquisito, mas enfim. É aquela história, né? Se tivesse caído é que eu acharia estranho. Mas aí vamos passar para as boas notícias, né? Boa notícia no quesito que eu tomei. Isso serviu como lição, aliás, como eu sempre apregou aqui, isso tem que servir como lição para você. Fez besteira, cara? Para de fazer besteira. E eu bobeei, eu tô há 2 semanas que eu não perco peso por culpa minha, exclusivamente minha. Então assuma a bronca, ok? A culpa é minha e foi exatamente o que aconteceu depois dessa pesagem. Depois dessa pesagem eu resolvi, não, vamos ajeitar. Então jacada não teve mais. Hoje é sexta-feira que eu tô gravando esse vídeo, então de terça a sexta eu tô limpo e com atividade física no balaio, ok? Refeição não tá, vocês já devem ter observado que eu sou muito influenciável pelas coisas que a minha mulher cozinha. Tá, então é que você tá naquele momento, pô, trabalho o dia inteiro, chega em casa e você ainda tem que se pensar na alimentação, etc. Eu não tô dando desculpa não, tô citando uma circunstância que não me atrapalhou no começo, mas quando eu comecei a jacar, comecei a vacilar, essa coisa me atrapalhou. Então a alimentação vai ter, vocês vão perceber, eu vou comentar alguns vacilinhos aqui que vão aparecer, mas nada comprometedor, bem compatível com o que estava anteriormente, que estava me fazendo perder peso. E o ponto que eu tô otimista é, primeiro de tudo, eu usei isso como lição para sair dessa estancada. Tá? Ou seja, parar com aquela história de tá nervoso, vai jacar, etc. Tá nervoso, cara, vai pensar em outra coisa. Entendeu? Isso é uma coisa que tem que ser treinado eternamente, no meu entender. E também por causa da evolução na atividade física. Então eu vou primeiro comentar das refeições e de como eu estou monitorando a minha atividade física. Vamos lá, vamos para a seção fotinho, vai aparecer aí na tela agora. Então essa primeira que apareceu aí, um combo básico de peixe com legumes, e aí vocês veem alguns pequenos errinhos no contexto cetogênico da coisa, mas que não tira você muito da low carb, né? Ali tem um pouquinho de beterraba, um pouquinho... Se eu não me engano, o amarelo ali é batata e tem cenoura também, ou seja, entrou alguns carboidratos aí, inclusive batata e beterraba que não são muito desejáveis, mas estão numa quantidade muito pequena. E se eu não tô jacando, isso é o suficiente para eu emagrecer. E uma bela truta ali, inteira, né? Inteira não, sem a cabeça. Ok? Truta assada. Então, vamos lá. Próxima refeição aqui foi isso. Essa carne que você tá vendo aí é um belo de um filé de porco, tá? E aqui já entrou a influência da minha esposa me tirando da dieta de novo, tá? Porque ela me deu exatamente parte do... Aliás, isso foi uma coisa que foi chegando ao longo de sexta-feira, vocês vão poder reparar isso, eu fui corrigindo. Quando ela me oferecia esses acompanhamentos e eu detectava a presença de carboidratos, eu optava naturalmente por salada, vai aparecer já já. Tá, então isso aí tem legumes, essas coisas, e tem uma quinoa misturada aí, quinoa não é muito bem-vinda, né? Mas essa carne aqui estava deliciosa. Próxima refeição, aí já começou a voltar para o padrão mais cetogênico da coisa, né? Ali isso em cima é um ovo mexido, tal. Tem umas linguiças aí, eu tô meio bolado aí com o pessoal que tá reclamando da quantidade de embutidos que eu como. Eu nem acho que é tanto assim, mas enfim, é uma coisa a observar. Eu agradeço pelas minhocas que vocês colocam na minha cabeça aí, a questão dos nitratos, etc. É aquela história, quanto mais feedback você tem, você sabendo usar esse feedback, melhor. Tem queijo ali, essa parte branca aqui do lado é o queijo tipo mussarela de búfala e rúcula. Com azeite, claro. Vamos embora à próxima refeição.
combo básico de salada, uma linguiça, que a gente precisa acabar com esse diabo dessa linguiça aqui, e eu tô comendo pouco dela, até porque por causa dos comentários que eu tô recebendo aqui contra os embutidos, etc. Apesar das linguiças aqui na Eslováquia terem uma determinada qualidade, é aquela história, é fonte de nitrato, etc. Pode ter um carboidrato embutido, então quanto menos você comer delas, melhor. Aliás, eu sempre alerto isso, né? Embutido não é a melhor coisa. E tem presunto, tem isso aqui branco é um queijo, e isso aqui marrom na parte de cima na verdade, isso não é a coisa mais bem-vinda no mundo, que isso é tempê. Tempê, quem é vegetariano sabe quem é. É tipo é como se fosse soja fermentada, é um negócio, parece um bife. Vegetariano come muito isso. Minha mulher comprou para experimentar, eu peguei 3 fatiazinhas ali para ver qual era. Vamos lá, próxima refeição. Aqui já tá um negócio bem melhor, apesar do que isso que tá embaixo dos ovos, aliás, esse prato ficou bem bonito, tem a maldita linguiça, e essa linguiça vai acabar, prometo. Tá? Nesse momento ela já tá no finalzinho. Então tem esses ovos aí, minha mulher fez o pratinho bonitinho. Isso são legumes, isso embaixo dos ovos são legumes daqueles congelados, tal. Tem algumas fontes de carboidrato. Esse aqui amarelinho no canto esquerdo é uma mini espiga de milho, então que não é a coisa mais bem-vinda, tal. E a linguiça e o ovo, bom, enfim, tá aí a refeição, né? Próxima refeição, tá, uma salada com molho feito à base de iogurte. A gente usa muito iogurte branco aqui para fazer molho para salada, tal. Então aquele iogurte tal que você compra já sabendo qual é uma quantidade menor de carboidratos, e aí você mesmo coloca os seus temperos, tá, para fazer um molho de salada, tal, junto no espinafre. E isso aí foi, na verdade, esses nuggets aí que estão aí são nuggets que minha mulher fabrica aqui em casa. Não tem farinha de trigo, tá? Isso aí que tá em cima do nugget são flocos de milho. Tá? Que não é a melhor coisa do mundo, mas enfim. Assim, e como é que ela empana? Ela não empana com ovo não, ela empana com iogurte, tá? Faz um iogurte temperado, molha o frango no iogurte e taca esse coisa por cima, né? Novamente, não é a melhor coisa do mundo, mas vamos ver o resultado na semana que vem. Essa salada que ela fez me empanturrou, tá? Minha esposa faz muito minhas refeições aqui. Me empanturrou com novamente molho de iogurte por cima, tal. E esses bolinhos aí são feitos, uma mistura de massa de feijão, um feijão vermelho, tal. Aqui também não é a melhor coisa do mundo, né? Vou vendo os pequenos vacilos, né? Vamos ver a consequência disso semana que vem, mas como eu observei no começo, não era o suficiente para eu parar de emagrecer enquanto eu não estivesse jacando. Tá? E mistura de feijão, brócolis, feijão amassado, etc. Assim, depois eu achei que eu tava abafando, né, que feijão não é tão ruim, mas ela disse que tem um pouco de, não farinha, mas floco de aveia. Tá? Mas de qualquer forma são carboidratos que não são assim os piores. Ok? E essa, se eu não me engano, foi a refeição de ontem, quinta-feira, tal. Essa aí tá no padrão, tal. A linguiça de novo. Eu prometo pra vocês que eu vou acabar com essa linguiça, tá? Umas rodelinhas de queijo e um saladão bonito. Então, voltando aqui pra mim, pra fazer o último comentário antes de eu encerrar, tá? O prospecto pra próxima semana tá excelente. Tá excelente porque as jacadas pararam. Tá? Felizmente eu consegui me controlar esse ponto. E aliás, nada melhor do que você ver o resultado ruim, o resultado não acontecendo pra você ver que você tem que se mancar. E comentários negativos, não negativos, mas pessoas puxando minha orelha no YouTube e tal, aquela história. Eu sou humano, eu também erro. E aí você toma um pouquinho de vergonha na cara e começa a se dedicar mais. Para encerrar aqui, vamos falar da atividade física, tal, porque como eu já adiantei no primeiro vídeo, eu faço um exercício de intervalado de alta intensidade e eu tenho um aplicativo que controla quantas repetições eu faço e quanto peso que eu carrego. Tá? Não é a coisa mais precisa do mundo, mas no final ele me dá uma carga total. E aí, de acordo com essa carga total dos exercícios que eu fiz, que não dá para estabelecer uma medida, porque tem alguns que é quilo e tem outro que é repetição, etc. Enfim, ele monitora. Como eu faço sempre os mesmos exercícios e tem a mesma duração, por volta de 28 minutos, tá? Eu pego a carga total e eu vou comparar com a carga do dia da vez anterior que eu fiz. Então, nesse período de 26 de fevereiro a 5 de março, na verdade já varando aqui para 7 de março,
tá? Eu me exercitei 4 vezes fazendo esse exercício intervalado de alta intensidade que eu mencionei, tá? E depois, como eu falei, eu pego o total, a carga total do exercício, o volume total do exercício e eu comparo com a vez anterior. Sempre naquela história, o aplicativo me mostra quantas repetições eu fiz de cada exercício na vez anterior e o meu objetivo é fazer pelo menos uma repetição a mais, se possível até mais, mas enfim, como eu ainda tô fora de forma, isso dá uma canseira e lógico que depois vem a dor muscular. No presente momento eu me exercitei ontem, 7 de março, e no presente momento assim já eu não tô com tanta dor, mas normalmente essa coisa bate 2 dias depois, mas vamos ver como é que evolui. Hoje eu tô dando um descanso, mas eu pretendo fazer também sábado, domingo e segunda-feira para chegar na terça-feira nos trinques. Vamos ver o que acontece quanto na pesagem. Mas eu tô com uma expectativa boa. Eu tô sentindo também que deu uma secada, tá? Tô me sentindo mais sequinho, né? Então vamos lá quanto à performance física, tá? Do dia, meu primeiro exercício foi no dia 28 de fevereiro, tá? E no dia 3 de fevereiro houve um aumento do volume do exercício de 27%. Tá? Eu me exercitei no dia seguinte, no 4 de fevereiro, e aquela história, você não tem muito tempo para se recuperar, talvez a performance não melhore tanto, mas você dá aquela forçada, tem que sempre estar na cabeça, quando você for se exercitar, aquela mentalidade de, pô, eu preciso fazer um pouco mais do que eu fiz antes, sempre melhorar 1%. E no caso assim, a performance melhorou em 5,3% em relação a essa do dia anterior. Depois eu dei 3 dias de descanso, tá? Eu tive alguns contratempos aí, não me exercitei, seja dor muscular, essas coisas. Eu não gosto de falar isso porque parece que eu tô dando desculpa. E eu detesto esse tipo de atitude, apesar de você acabar fazendo, né? Mesmo detestando a atitude. E ontem eu fui e tive uma melhora de 11% em relação à minha última performance. No total, se eu comparar a última vez que eu me exercitei com a primeira, o aumento da performance foi de 49%. E o que é coisa pra caramba, talvez não seja tanta coisa assim se eu olhar performances anteriores minhas, mas é aquela história, isso é mais um dado que comprova que à medida que você entra na atividade física com aquela mentalidade de sempre fazer um pouco mais, o seu corpo é obrigado a responder e você vai progredir. E isso eu não tenho dúvida que vai causar influência, especialmente se eu conseguir me exercitar sábado, domingo e segunda. E quem sabe terça, antes da pesagem, né, de manhã cedo, vamos ver. Tá? Se eu conseguir fazer essa atividade, isso com certeza vai influir no meu resultado. Não teve influência porque eu fiz besteira, mas talvez tenha tido para corrigir a besteira. Como eu falei na semana passada, eu comecei a semana mal, eu terminei os 2 últimos dias, eu terminei bem, e talvez tenha sido suficiente para compensar o ganho que eu tive anteriormente, e no final das contas eu só ganhei 100 gramas. Ok, gente? Então eu tô com uma expectativa bem boa para a semana que vem, vamos lá. E vamos nessa. Certo, então, galera, vou ficando por aqui com o nosso vídeo de hoje e tal. Se você curtiu o vídeo, não deixe de dar o like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora. Se você tem interesse que eu te bote na linha mais rápido do que eu me botei na linha depois dessas 2 semanas, o e-mail vai aparecer aqui agora dos meus serviços de coaching, é consulta@comeceemagrecer.com.br. E a minha filha tá pendurada no meu colo agora. Tá, aqui, olha o cero aqui. Se você tem algum comentário a fazer, alguma dúvida a fazer, é só deixar nos comentários do vídeo aqui embaixo e eu vejo você na próxima semana.